Pais amados, seja bem-vindo ao canal Os Galileu. Sou o presbítero Leonardo e trago hoje temas para edificar a vida de vocês. O tema de hoje é: qual é a diferença entre ouvir e escutar? Irmãos, há uma diferença entre essas duas palavras, ouvir e escutar. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Ou seja, independente da sua vontade, todo mundo ouve, a não ser quem tem um problema, uma deficiência auditiva. Já escutar, qual é a diferença? Escutar é uma ação de tentar entender o que está sendo dito, né? Depende da sua vontade de prestar atenção, de tentar assimilar o conteúdo, de refletir, de concordar ou discordar com aquilo que você tem ouvido. Por exemplo, nesse vídeo mesmo, né, você está ouvindo a música do fundo? Vou ficar em silêncio para você ouvir. Então, você está ouvindo essa música, porque independe da sua vontade, independe da sua ação, depende da sua vontade. Então, ou seja, você vai ouvir, porque nós ouvimos tudo, qualquer coisa, mas você não está escutando. O que você está escutando nesse vídeo é o que eu estou falando. O que você está escutando é aquilo que você está tentando entender, está tentando assimilar. É o que eu estou falando. Assim também é a palavra de Deus. Assim também é com Deus. Você tem ouvido ou escutado a Deus? Vamos trazer aqui a mensagem. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Está aqui ao lado, diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ouvir e escutar. Ouvir ou escutar a palavra de Deus. Porque quando o mundo tem um ditado que diz que entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Porque todo mundo ouve. Todo mundo, aquele que tem ouvido, ouve. Mas escutar são para aqueles que querem, são para aqueles que estão com vontade, são para aqueles que querem prestar atenção, que querem guardar. Eu vou trazer para vocês, né, a passagem também em 2 Reis, capítulo 5, onde relata a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio, né, e ele era um comandante muito respeitado, porque Deus tinha concedido a ele a vitória para a Síria, através dele, através ele à frente da batalha. E ele tinha conquistado muitos exércitos, era um homem honrado, era um homem rico, era um homem muito respeitado. O rei da Síria praticamente deixava todo o exército na mão dele. Porém, ele tinha um problema, ele era leproso, ele era doente, e essa doença acabava com ele. Porém, uma das duas vezes da guerra da Síria contra Israel, ele trouxe uma garota de Israel para sua casa como serva, como escrava. E essa garota, ela ficou sendo escrava da esposa de Naamã. E toda vez ela dizia para a mulher de Naamã: minha senhora, se meu senhor Naamã estivesse à frente do profeta que está em Samaria, ele curaria de sua lepra, ele curaria da sua doença. E ela falava toda vez para a sua senhora, ao qual a senhora, ela ouviu e passou a escutar aquilo que a menina havia dizendo. E passou para Naamã: Naamã, essa garota, ao qual vocês trouxeram de Israel, ela fala que se você estivesse à frente do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Naamã também passou a escutar aquilo que a sua esposa estava falando. E foi até o rei da Síria e falou ao rei da Síria: assim diz, assim, aquela menina que veio de Israel. E o rei falou: então tá bom, Naamã, vai até o rei de Israel, eu te entregarei a carta, eu te entregarei ouro, eu te entregarei roupas finas, e leve para ele, para que ele possa curar de sua lepra. Né? E Naamã foi até o rei da Síria, ao qual posteriormente ele foi designado ao profeta Eliseu, que o curou da sua lepra. Mas eu não vou me atentar ao milagre da história de Naamã. Hoje eu quero falar sobre a diferença de escutar e ouvir. Então eu vou me atenar à passagem apenas para a garotinha que foram levada como escrava, como cativa, e lá ela começou a pregoar o Evangelho. Ela começou a pregoar a palavra de Cristo.
E ali esteve as pessoas para não apenas ouvir, sim para escutar. Porque quando nós ouvimos, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós não assimilamos, nós ouvimos tudo. Se você está passando por uma rua, você escuta vários barulhos. Você escuta barulho de carro, você escuta barulho de buzina, barulho de bicicleta, barulho de moto. Porém, você não guarda aquilo, você apenas ouviu naquele breve momento e posteriormente você esqueceu daquele barulho, esqueceu de toda aquela confusão, daqueles barulhos sonoros que entraram no seu ouvido. Agora, quando você busca a escutar, quando você busca a guardar, você assimila, guarda no seu coração, você pratica aquilo que você escutou. E foi assim que aconteceu com a esposa de Naamã, foi assim que aconteceu com o próprio Naamã, que eles não apenas ouviram, eles escutaram, eles guardaram, eles compreenderam, eles refletiram e passaram a praticar. Eles passaram a praticar aquilo que eles têm ouvido. E você? Você tem apenas ouvido a Deus ou você tem escutado? Você tem apenas ouvido a palavra de Deus ou você tem praticado no seu dia a dia, tem escutado, guardado na tábua do seu coração e tem praticado? Então há uma grande diferença, irmão, entre o ouvir e o escutar. Porque ouvir todos ouvem, todo mundo ouve, todo mundo já ouviu falar de Cristo, mas todos praticam aquilo que tem sido falado de Cristo? Não, porque nem todos têm escutado, nem todos têm parado para refletir, para analisar, nem todos têm parado para assimilar, nem todos têm parado para guardar e posteriormente praticar aquilo que eles têm ouvido, que eles têm escutado. Então, irmãos, a partir de hoje você não apenas ouve a Cristo, você passe a escutar também a palavra de Cristo, né? Temos também a passagem em 1 Samuel, capítulo 3, onde fala de um garoto, o jovem Samuel, que estava dormindo junto ao sacerdote, né, Eli, no palácio. E Samuel, numa bela noite, ouviu o seu nome sendo chamado. Ele disse, Samuel, e ele vai até Eli e pergunta, mestre, o senhor me chamou? Eli, o sacerdote, fala, não, eu não te chamei, volta a dormir. E ele volta para o seu quarto, para a sua tenda, e dorme. E ele escuta novamente sendo chamado, Samuel? E ele levanta e vai até Eli novamente e fala, o senhor me chamou? Ele disse, eu não te chamei, Samuel, volte a dormir. E Samuel pela terceira vez volta a dormir e novamente ele escuta a voz, ele ouve a voz chamando ele, Samuel? E ele vai até o sacerdote ali pela terceira vez. Ele fala, o senhor me chamou? O sacerdote falou, não, eu não te chamei. Mas o sacerdote compreendeu que aquilo ali não era Deus que estava falando com Samuel. E ele fala, Samuel, vá para o seu quarto. Quando você ouvir a voz chamar de novo, você fala, eis-me aqui que teu servo te escuta. E Samuel foi pela quarta vez deitar. Ao chegar a quarta vez na sua tenda, ele ouve a voz novamente chamando, Samuel, Samuel. E agora ele passa a falar, eis-me aqui, fala que o teu servo te escuta. Então houve uma grande diferença. Por 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor, mas não compreendeu. Ele por 3 vezes ouviu a voz do Senhor e pensou que era do sacerdote Eli. E ele foi até ali pensando que era Eli, porque muitas das vezes nós só estamos ouvindo a Deus, mas nós não estamos entendendo. Quando ele diz, eis-me aqui, fala que o teu servo te escuta, ele assimilou, ele compreendeu. E Deus começou a falar com Samuel a partir daquele dia. Deus começou a usar Samuel como o grande profeta, como naquela era que não havia profeta, não havia sacerdotes, né? Deus não falava com aquele povo, porque eles estavam totalmente errados e corruptíveis. E, portanto, como Samuel estava com seus olhos sensíveis para não apenas ouvir, mas escutar a Deus, Deus passa a usar Samuel como profeta naquele tempo. Então, irmãos, a mensagem de hoje é ouvir ou escutar. O que você tem feito? Você tem apenas ouvido ou você tem escutado a Deus? Passe a escutar, passe a gravar, passe a assimilar, passe a partir de hoje, irmão, a guardar tudo aquilo que Deus vem falando no meu e no seu coração, para que nós possamos praticar, porque quando nós apenas ouvimos, nós não damos atenção, nós não damos ênfase, porque nós ouvimos e logo após nós esquecemos. Mas quando nós escutamos, nós guardamos,
na tábua do nosso coração, nós guardamos na nossa mente e começamos a praticar, começamos a executar, começamos a fazer aquilo que nós temos ouvido, que nós temos escutado. Então, irmão, esse vídeo é para falar para os irmãos, para que você não apenas ouve, mas escute a Deus. Peço para me escutar também, irmãos, podendo se inscrever no canal, né, porque isso ajuda o YouTube a notificar você. Deixe seu like para que o YouTube compreenda que outras pessoas também gostaram desse conteúdo. Curta, comente e compartilha. Deus está no controle e até a próxima.